Olá! Hoje a gente vai mergulhar assim bem fundo nos bastidores de uma das negociações mais tensas, né, do futebol brasileiro agora, a venda da SAF do Vasco. Sem dúvida. A gente está com um relatório bem detalhado aqui sobre uma reunião que aconteceu na semana passada e que, pelo visto, azedou um pouco o clima. Uhum. E a nossa missão aqui é entender por que uma conversa que, assim, todo mundo achava que era sobre dinheiro, de repente virou uma disputa muito mais complexa sobre poder e sobre o futuro do clube. Pois é. O que esse material descreve é um ponto de inflexão clássico em negociações desse tamanho, sabe? Certo. Parece um paradoxo, mas muitas vezes é a chegada da proposta financeira o momento que, em tese, deveria resolver tudo. Que abre a caixa de Pandora. Exatamente. É o que expõe todos os problemas reais. É como se a conversa saísse do campo do flerte, das boas intenções e entrasse na discussão do contrato de casamento, né? Boa analogia. O foco deixa de ser quanto vale, para ser quem manda em quê. E aí, nesses detalhes, que a alma do projeto futuro do Vasco está sendo negociada de verdade. Perfeito. Então, vamos ao ponto de partida. O relatório fala de uma reunião na última quarta-feira. Isso. De um lado, representante do Vasco, da ACAP, do outro, o grupo liderado pelo Marcos Lamáquia. Foi colocada na mesa uma proposta financeira, o valor a gente não sabe, Certo? mas o ponto central, e foi isso que me chamou a atenção, é a frase "a oferta mudou completamente o rumo da conversa". E a partir dali, o ambiente ficou mais rígido. Uhum. A minha primeira pergunta é: toda negociação não fica mais tensa quando o dinheiro entra na jogada? O que tem de tão especial aqui para esse relatório destacar essa rigidez? Então, essa é a questão-chave. Tensão é normal. O que o termo rígido sugere aqui é quase uma paralisação. Ah, entendi. A apresentação de uma proposta concreta obriga todo mundo a mostrar as cartas. Sabe, antes disso, é tudo muito abstrato, são planos, visões. Uhum, Quando o número aparece, as partes precisam dizer: ok, com esse valor eu aceito abrir mão disso, mas não daquilo. certo. A rigidez indica que o grupo de Lamáquia quer em troca do dinheiro não é o que o Vasco está disposto a ceder. A oferta não foi necessariamente baixa ou alta, ela só revelou que eles estão em páginas completamente diferentes sobre como o clube deve ser gerido. Então a negociação deixou de ser sobre preço? E virou uma disputa de filosofia. Exato. Entendi. Deixou de ser uma transação e virou um cabo de guerra. E o relatório detalha exatamente para onde essa disputa foi. Pois é. O foco saiu do dinheiro e migrou para 4 áreas descritas como altamente sensíveis. E aqui, olha, a coisa fica muito interessante. É o coração da coisa. Os pontos são: primeiro, a estrutura da SAF. Segundo, as questões jurídicas. Terceiro, a governança. E, por último, o poder de controle e decisão. Vamos esmiuçar isso, começando pela estrutura da SAF. Isso soa super corporativo. Na prática, para o futebol, o que isso significa? Significa basicamente tudo. A estrutura da SAF é o esqueleto da gestão. O organograma? É o organograma. A gente está falando de quem vai ser o CEO. Ele se reporta a quem? A um conselho? Quem compõe esse conselho? Sei. Vai existir um departamento de futebol autônomo ou ele vai precisar de aprovação do conselho para contratar um jogador de, sei lá, R$ 1 milhão? Entendi. Agilidade, né? Exato. Uma estrutura ágil permite tomar decisões rápidas e o mercado da bola é muito dinâmico. Uma estrutura pesada, burocrática, pode fazer o clube perder uma janela inteira discutindo uma única contratação. É definir se o Vasco do futuro vai ser uma lancha veloz ou um transatlântico lento. E é fácil imaginar como os dois lados podem ter visões opostas aqui, né? Totalmente. O Vasco, provavelmente traumatizado pela experiência com a 777 Parts, né, deve querer uma estrutura com muitos freios e contrapesos, com mais gente do clube associativo participando. Claro. Já o grupo investidor deve querer o contrário, uma estrutura enxuta, onde eles possam nomear as pessoas-chave e ter agilidade para executar o plano deles sem pedir a bênção a toda hora. Exatamente. O investidor diz: olha, para o meu dinheiro render, eu preciso de autonomia para trabalhar. E o clube responde: para garantir a proteção da minha história, eu preciso de mecanismos de fiscalização. Nenhum dos dois está errado. Nenhum dos dois está errado, mas são visões que batem de frente.
E essa colisão nos leva direto para o segundo ponto, As questões jurídicas. as questões jurídicas. Que seria a forma de amarrar tudo isso num contrato, certo? A tal da rede de segurança. Uhum. Olhando para a briga judicial que o Vasco vive hoje com a 777, esse ponto deve estar sendo olhado com uma lupa gigantesca. Uma lupa e um microscópio. As questões jurídicas são o contrato pré-nupcial dessa relação. É aqui que se definem as cláusulas de saída, o exit, as multas por descumprimento, as garantias, Tudo. tudo. O que acontece se o investimento prometido não for feito no prazo? O clube pode retomar o controle? Sob que condições? Certo. E se o investidor quiser vender a participação dele para um outro grupo no futuro? O clube tem direito de preferência? Tem direito de veto? São perguntas que valem milhões. Milhões. Depois da experiência com a 777, onde muita coisa acabou no tribunal, a diretoria do Vasco sabe que um contrato mal redigido agora pode significar a perda do clube daqui a 5 anos. Cada vírgula ali pode definir décadas. Isso me leva ao terceiro ponto, que talvez seja o mais nebuloso para o torcedor comum: governança. Uhum. O relatório diz que essa é uma das áreas mais sensíveis. Como a gente pode traduzir governança para o dia a dia de um clube de futebol? Olha, a melhor analogia é pensar na governança como o manual de instruções do poder. Ok, gostei disso. Não é sobre quem tem o poder final. Esse é o último ponto. É sobre como o poder é exercido no cotidiano. Dê um exemplo. Por exemplo, a aprovação do orçamento anual. Como ela é feita? Precisa de maioria simples no conselho? Maioria qualificada de 2/3? O presidente do clube associativo tem direito a veto? Entendi. As regras do jogo. As regras do jogo. Outro exemplo, a escolha de um diretor de futebol é uma decisão exclusiva do CEO nomeado pelo investidor ou precisa ser ratificada pelo conselho? Governança é o conjunto de regras que impede que uma pessoa ou grupo tome todas as decisões de forma autocrática. É o que garante debate, transparência. Então, quando o Vasco diz que busca segurança e estabilidade, está falando principalmente de ter uma governança forte que o proteja dos humores ou dos interesses de um único dono? Precisamente. Uma governança robusta é a maior proteção de um clube dentro de uma SAF. Ela pode estabelecer, por exemplo, que certas decisões como mudança de escudo, cores, cidade, simplesmente não podem ser tomadas. Ou exigem uma maioria quase impossível. Exato, tipo 90% do conselho. Ela pode criar comitês de auditoria independentes. Já o grupo do La Máquia, por outro lado, pode ver essa governança rígida como burocracia que vai engessar a gestão. Vocês querem nosso dinheiro, mas querem nos impedir de gerir. É esse o argumento, é o coração do conflito. E chegamos ao quarto e último ponto, que parece ser a consequência de tudo isso: o poder de controle e decisão. Se a governança são as regras do jogo, aqui a gente está falando de quem é o dono da bola, certo? Exato. Quem dá a palavra final quando tudo mais falha. É isso. Esse é o botão nuclear. É a pergunta de R$1 bilhão. Quando tem um impasse absoluto no conselho, quem decide? Na maioria das SAFs, quem tem 51% das ações tem o controle. Mas isso pode ser relativizado. O clube pode reter uma golden share, uma ação de ouro que, mesmo sem valor financeiro, dá direito de veto. Certo. A discussão aqui pode ser sobre a composição acionária final. O grupo investidor quer 90% da SAF, 70%, 60%. Quanto menor a fatia deles, maior o poder relativo do clube. E o relatório indica que o grupo de La Máquia continua atuando em diferentes frentes para avançar no controle da SAF. Sim, Essa frase sugere uma postura bem agressiva de quem não abre mão de ter a caneta na mão. sim. É a postura clássica de um investidor que quer ter a segurança de que vai poder implementar o plano de negócios dele sem interferência. O que faz sentido do ponto de vista empresarial. Do ponto de vista puramente empresarial, total sentido, ninguém investe centenas de milhões para entregar a gestão para outros. O problema é que um clube de futebol não é uma empresa qualquer. Não mesmo. Ele tem um ativo que não está no balanço, a paixão de milhões. Uhum. E é por isso que o lado do Vasco, que busca um projeto sólido, está pesando cada uma dessas cláusulas. Eles não estão só vendendo um ativo, estão escolhendo um sócio para gerir uma paixão de mais de 100 anos. Então, o que o material nos mostra, no fundo, é que o jogo mudou de patamar, não é mais uma negociação. É quase uma
uma assembleia constituinte para decidir como o Vasco vai ser governado na próxima década. Exatamente isso. E não há acordo, porque as visões são talvez irreconciliáveis nesse momento. Exatamente. A fase do namoro, de apresentar um plano de investimentos bonito em PowerPoint, acabou. Acabou. Agora é a fase de sentar com os advogados e discutir cláusula por cláusula. E a conclusão do relatório é perfeita ao dizer que cada detalhe discutido agora pode definir o futuro do Vasco nos próximos anos. Uhum. E a gente está falando de detalhes que, assim, raramente vêm a público, mas que são a essência do poder. É nesses anexos de contrato, nessas alíneas jurídicas, que o verdadeiro equilíbrio de forças está sendo forjado. Resumindo tudo que a gente desdobrou aqui, então fica claro que a proposta financeira não foi o problema. Não? Foi o fósforo que acendeu o baril de pólvoras das questões estruturais. Ela forçou o Vasco e o grupo interessado a pararem de falar sobre o futuro em termos genéricos e a definirem, preto no branco, quem mandaria no clube. E descobriram que as ideias são muito diferentes. Exatamente. A conversa sobre o preço acabou. A conversa sobre a alma da gestão do clube, essa começou agora. E isso me leva a uma última reflexão, que o material ele inspira, né? O relatório foca nos dois atores sentados à mesa, o clube e o grupo investidor. Sim. Mas em qualquer negociação envolvendo um clube de futebol, existe sempre um terceiro participante. Uma entidade onipresente, mesmo que não tenha uma cadeira na sala. A torcida. A torcida. E a pergunta que fica no ar, e que ninguém pode responder ainda é: como que o resultado dessa queda de braço técnica, a portas fechadas, sobre governança e poder, como isso vai se alinhar com as aspirações da arquibancada? Uma ótima questão. O sucesso de qualquer modelo que seja assinado não vai depender só da robustez do contrato, mas da capacidade de conquistar a confiança, a legitimidade perante aqueles que são os verdadeiros donos da paixão que move tudo isso, sabe? Uhum. No final, o maior desafio não é criar uma SAF que agrade aos investidores ou aos dirigentes. É criar uma que o torcedor sinta que ainda é, de alguma forma, o seu Vasco da Gama.